essa oportunidade em nome de Jesus. É com grande alegria que me sinto tão privilegiado pelo Senhor, por mais esta grande oportunidade que Ele nos dá de dar a mim e dar a você também, de estar ouvindo a mim, de estar falando algo da palavra do Senhor. Dá esta grande oportunidade à minha vida e eu me sinto privilegiado pelo Senhor por estarmos aqui mais uma vez, meditarmos na santa palavra do Senhor Jesus. Você pode abrir a sua Bíblia comigo no Segundo Testamento. Você pode abri-la no livro ou melhor dizendo, no Evangelho de João, Yohanan, é o seu nome em hebraico. No capítulo de número 14, nós vamos ler 3 versículos, 22, 23 e 24. Então, Evangelho de João, Yohanan, capítulo de número 14, versículos 22, 23 e 24. Quero meditar junto com você. Espero que o Senhor fale ao seu coração, assim como tem falado ao meu. E fale comigo também, porque eu preciso da palavra do Senhor. Nós precisamos da palavra do Senhor. Então nos diz dessa maneira, eu creio que você já abriu a sua Bíblia e está comigo aí na leitura. No versículo 22 do capítulo 14 do Evangelho de João, nos diz assim: e Judá, ou Judas, não de Queriote, ou não de Iscariotes, lhe disse, ou disse a Jesus: mas por que, Senhor, você se revelará a nós e não ao mundo? E Yeshua, ou Jesus, respondeu: se alguém me ama, guardará minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos dele nossa casa. Quem me ama, ou melhor dizendo, quem não me ama, não guarda minhas palavras. A palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas de meu Pai que me enviou. Amém. Nós lemos então no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 22 até o 25. Eu quero meditar alguns minutos juntamente com você nessa palavra. Nós vemos Jesus dizendo, na metade do versículo de número 23, ele diz assim: olha, se alguém me ama, guardará minha palavra. E ainda completa dizendo: meu Pai o amará. E ainda diz: nós viremos a ele e faremos dele nossa casa. Portanto, então, concluindo, nós sabemos que se nós amamos ao Senhor Jesus, primeiramente, nós temos que guardar a sua palavra. Nós vemos desde o início da Bíblia Sagrada, do Primeiro Testamento, e quando adentramos ao Segundo Testamento, nós vemos a preocupação do Senhor em que a sua palavra fosse guardada. Primeiramente nós vemos lá no Éden, quando apenas havia Adão e Eva, nós vemos que o Senhor já diz algo para eles, para que eles pudessem guardar, e o Senhor determina que eles não comessem, que eles poderiam comer de todas as árvores que haviam ali no paraíso, porém da árvore que estava no meio do paraíso, a chamada árvore do conhecimento, da ciência, do bem e do mal, não era para eles comerem. Então, nós vemos a preocupação do Senhor em que a humanidade, através de Adão, através de Eva, eles pudessem, então, obedecer, guardar a palavra do Senhor, porque isso seria demonstração de que, logicamente, como Jesus disse, de que alguém estava amando ao Senhor. Certa vez Jesus disse para as pessoas: muitos me honram com os lábios, dizendo-me Senhor, Senhor, né? Chamando ele do Criador, chamando ele do eterno Deus que tudo pode. Mas ele disse: mas contanto eles honrando com os lábios,
mas na realidade o seu coração está longe, porque somente as palavras falavam. E eu creio que na maioria das pessoas, pelo menos aqueles tidos como cristãos, nós vamos perguntando a eles: você ama a Deus, você ama Jesus? E logicamente, como cristão que ele se declara ser, ele vai dizer: eu amo. Mas a grande maioria, quando nós perguntamos: mas você conhece a palavra do Senhor? Ele diz: não, isso não é necessário, ou eu não conheço, ou eu nunca li, ou às vezes até eu tenho um exemplar da Bíblia Sagrada e fica aberto lá em casa, em uma parte da Bíblia, né? Muitos têm esse costume e deixa ali, ou ele somente lê aquela parte, ou às vezes nem lê, fica como um amuleto em sua casa, a Bíblia Sagrada aberta. E às vezes nós entramos em algumas casas e nós vemos isso, e até as suas páginas, né? Aquela página ali é tão amarela, já pelo tempo, né? Ela perde, o papel acaba perdendo a sua cor, e ele vai se envelhecendo, e ele vai se amarelando, e somente aquele, quando nós abrimos, quando folheamos, ainda há outras páginas, né? Claras ainda, mas aquela página ali está bem escurecida, prova e demonstração de que aquela Bíblia não é nem mexida, de que nem possivelmente ela é lida, ou se é lida, somente aquela parte da Bíblia Sagrada que ela é lida. Mas se você perguntar para as pessoas se você ama a Jesus Cristo, se você ama a Deus, como eu disse, dentro do cristianismo, dificilmente alguém vai dizer contrário, dizendo que não ama. Se ele se declara cristão, se ele se declara seguidor de Jesus Cristo, ele vai dizer que ama. Mas quando nós indagamos: você conhece as Escrituras Sagradas, que é a palavra de Jesus, que é a palavra de Deus? A grande maioria, a imensa maioria, vai dizer que não conhece, que nunca folheou, que nunca teve um tempo dedicado a conhecer, a ler a palavra de Deus. E aqui é Jesus quem diz, né? Jesus disse, João descreve Jesus dizendo: se alguém me ama, ele vai guardar a minha palavra. E se você tem a sua Bíblia aí, seja ela qual a tradução, né, que ela tiver, ela vai dizer a mesma coisa no Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 23. Você vai ver que ele está dizendo a mesma coisa: se alguém me ama, guarda a minha palavra. Vai guardar a minha palavra. Para guardarmos, não é, termos a Bíblia Sagrada e escondermos ela. O guardar aqui seria, logicamente, aquele que conhece e aquele que, então, tem trancado dentro do seu coração a palavra do Senhor para não pecar. O salmista escreve: guardei a tua palavra no meu coração, não nas folhas, né? Não no pergaminho, na sua época, né? Estava escrita a palavra do Senhor em pergaminhos, era até muito difícil de ser levado todo o rolo, né? Todos os rolos da Torá, todos os rolos do Tanar, ou do Primeiro Testamento, havia uma dificuldade muito grande de alguém transportar, né? Até o livro de Salmos, ele estava dividido em 3 rolos, porque são 150 salmos, então não caberia, e ficaria muito grande um rolo só dos escritos, né? Então eles dividiram em 3 livros. O Salmo era dividido em 3. Para se transportar havia muita dificuldade. E ele diz: então eu não guardei, eu não tenho uma cópia das Sagradas Escrituras no meu lar, né? Eu não guardei no meu quarto, eu não guardei ali num cantinho, num armário. Não, ele diz: eu guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Provavelmente ele leu, provavelmente ele escutou alguém falando da santa palavra do Senhor, e ele então guardou aquilo no seu coração para não pecar contra o seu Deus. Por isso, guardar aqui não é ter um exemplar e pôr lá dentro do cofre e falar: não, olha, Jesus disse: quem me ama guardará a minha palavra. Quer dizer, então vai fechar a Bíblia, vai deixar dentro de um cofre bem trancado para que ninguém mexa. Não, de maneira nenhuma. O guardar aqui é guardar dentro
de nós, né? Para que nós, conhecendo, logicamente, porque senão não podemos guardar aquilo que nós não temos o contato, então guardando a palavra dentro do nosso coração, para que nós não venhamos pecar contra o Senhor, para que nós verdadeiramente demonstramos que nós amamos o Senhor. Não é aquele ouvinte esquecido, não é aquele leitor esquecido que lê a palavra do Senhor, ou ouve a palavra do Senhor, e dali a alguns momentos ele está praticando tudo aquilo contrário ao que o Senhor espera dele. Não, esse não é aquele que guarda a palavra do Senhor, como disse Jesus. E veja que a promessa é maravilhosa, porque Jesus disse: quem me ama, guarda a minha palavra. E sabe o que acontece? Ele também será amado, né? O meu Pai o amará. O meu Pai o amará. Então, quando nós amamos verdadeiramente, não só de boca, né? Porque muitas pessoas, e é fácil nós dizermos para alguém que amamos, mas o difícil é demonstrar esse amor, né? O difícil é sofrer por esse amor. O difícil é lutar para que esse amor possa permanecer. É fácil alguém dizer que ama a Deus, mas o difícil é ele lutar para provar esse amor, para dizer: não, eu estou aqui e verdadeiramente eu amo esse meu Senhor, e verdadeiramente eu estarei lutando por Ele, fazendo, né, prova desse amor, mostrando, provando que verdadeiramente eu amo, guardando. Quer dizer, o salmista disse: guardei para não pecar, guardei para não errar, né? Para eu não errar o alvo. Pecar é errar o alvo. Ele diz: então eu guardei para eu não errar o alvo, para eu estar fazendo aquilo que é correto. E quando vier os pecados, as tentações, a minha vida, nós podemos então nos livrar, né? Sabendo que aquilo é errado, sabendo que é certo e sabendo que é errado. E somente guardando as palavras, conhecendo primeiramente, e depois guardando elas, conhecendo, lendo pela leitura ou por ouvi-la, eu então vou conhecer, né? Vou tomar contato com a palavra. Mas quando eu guardo ela, não somente ouço, não somente leio, mas quando eu guardo aquilo, aceito para a minha vida e passo a fazer aquilo que o Senhor se agrada. Quando vêm os problemas, quando vêm as situações em nossas vidas, eu saber identificar o que o Senhor gosta, o que o Senhor deseja, o que o Senhor quer e o que Ele não gosta, o que Ele não deseja e o que Ele não quer, para que eu faça aquilo que Ele gosta, aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele quer, e não faça aquilo que Ele não gosta, aquilo que Ele não deseja e aquilo que Ele não quer. Somente guardando eu poderei, diante das situações da vida, diante desse mundo, estar caminhando para seguir ao alvo. E sabe que Jesus disse? Que o reino dos céus, ele é ganho à força. Primeiramente da parte de Jesus Cristo, porque Ele teve que se esforçar para morrer por mim e por você. Não foi fácil. Como homem aqui nesse mundo, Ele tinha os mesmos sentimentos, e Ele sofreu, mas Ele não deixou, Ele não abandonou o alvo. O objetivo que Ele tinha era de morrer por nós, né? Os judeus são criticados até os dias de hoje, porque dizem que eles mataram Jesus, mas havia necessidade de Jesus morrer por mim e por você, porque se Ele não morresse, a salvação não chegaria. Nós nunca teríamos o direito da salvação. Então fazia parte do plano divino a morte de Jesus Cristo. E na realidade, quem matou foi o governo. Quem matou foram os romanos. Quem matou foi o Império Romano, que exercia autoridade na época de Jesus. Tanto é que a morte foi a morte que os romanos impunham para a sua época, que era a crucificação, que era pendurar alguém até ele morrer pelo sofrimento, né? E Jesus não alcançou mesmo nem outro dia, porque não poderia alcançar, porque na Páscoa não poderia o Senhor estar no dia de sábado, estar pendurado. Então houve a necessidade de que Ele morresse antes, né? Ele então morreu no mesmo dia em que Ele foi crucificado. Desde pela manhã Ele foi crucificado,
Mas às 3 horas da tarde, 9 horas da manhã, Jesus foi crucificado. E 3 horas da tarde, ele entrega o seu espírito. E aí então ele falece ao óbito naquela hora, né? E houve uma grande transformação mesmo. O mundo demonstrou isso, a natureza demonstrou isso, porque houve terremotos e houve trovões, né? Ali após a morte de Jesus, a própria natureza recebeu aquilo que Jesus veio para fazer, com o objetivo que ele veio para fazer, para morrer. Então ele disse: o reino dos céus é ganhar força, e ele teve que se esforçar por nós, para nos dar salvação. Ele teve que sofrer as atrocidades, não somente naquele dia, né, da sua morte, mas ele levou sobre si, a Bíblia diz que ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades Jesus levou sobre si. E ainda diz: o pecado que nos traz a morte estava sobre ele. Isaías escreve: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então a salvação veio através da morte expiatória do Messias, do Cristo, do Jesus que morreu por mim e por você. E ele disse: o reino dos céus é ganhar força. Então logicamente nós temos que fazer força para entrarmos. Nós temos que fazer força para nós conseguirmos algo na presença do Senhor. Por isso Jesus disse que quem não ama, quem não demonstra, né, amor por ele, então não tem essa possibilidade de ser amado. E para demonstrarmos o amor, nós precisamos guardar a sua palavra. Quer dizer, estarmos andando no dia a dia em que nós estamos aqui. Precisamos lutar, precisamos nos esforçar. O reino dos céus, ele é ganhar força. E qual é a força? É nós nos desviarmos do pecado, né? É nós nos desviarmos daquilo que desagrada ao Senhor, para somente fazermos aquilo que agrada ao Senhor em nossas vidas. Então nós vemos que nós seremos amados pelo Pai quando nós guardamos a sua palavra e verdadeiramente podemos amar ao Senhor. Podemos estar diante do Senhor amando, podemos estar diante do Senhor fazendo a sua vontade, podemos estar diante do Senhor fazendo aquilo que agrada ao Senhor, para que o Senhor venha nos amar, para que haja amor do Senhor para as nossas vidas. E ainda há uma grande promessa que vem após essa, o amor do Pai. Jesus disse: nós, quer dizer, eu e o Pai, viremos a Ele, quer dizer, a essa pessoa que ama verdadeiramente, que guarda a palavra do Senhor, e diz: e faremos dele nossa casa, faremos morada. Quer dizer, veja o privilégio que tem aquela pessoa que verdadeiramente ama a Deus, não aquele que honra somente com a sua boca, não somente aquele que ama, né, que diz com a sua palavra que ama a Deus, mas aquele que verdadeiramente ama a Deus. Primeiro, ele será amado do Pai também. Haverá amor de Deus para a sua vida, porque eu sei que esse amor demonstrado que Jesus quer dizer, né, será amado, porque o próprio evangelista João, no capítulo 3, versículo 16, ele diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira. Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho unigênito a esse mundo para morrer por seus amados, pelo mundo. Jesus então entregou a sua vida por amor de Deus. O Senhor ama o mundo de tal maneira que dá o seu Filho para a nossa salvação. Mas aqui esse amor não é esse amor que ele amou o mundo, é o amor agora do contato. Primeiro ele ama dando o seu Filho por nós, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E depois aqui Jesus diz que quando nós amamos, quando nós guardamos a palavra do Senhor, quando nós conhecemos, porque não haverá possibilidade de guardar a palavra do Senhor sem que haja um conhecimento, então nós precisamos conhecer a palavra do Senhor. Haverá então amor da parte do Pai, quer dizer, agora não aquele amor que ele amou o mundo entregando o seu Filho, mas aquele amor de contato agora. Haverá um contato, né, entre a nossa parte espiritual
com o Senhor. Viremos a Ele, amaremos e ainda viremos a Ele, faremos dele nossa casa. Vai haver habitação. Depois a Bíblia nos vem dizendo que nós somos o templo do Espírito Santo, certo? Nós somos a casa, a morada do Espírito Santo. Mas para isso, nós precisamos conhecer a palavra do Senhor. Para isso, nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, para que Ele possa vir em nós fazer morada. E precisamos agora pautar a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. Quer dizer, guardar a palavra do Senhor em nosso coração, para que Ele venha em nós e faça morada. E assim então nós possamos ter a morada, ser a habitação do Senhor, ser verdadeiramente o templo do Espírito Santo, onde haverá habitação do Espírito Santo em nossa vida. E aí então, através disso, Jesus Cristo e o Pai eterno, Deus Criador de todas as coisas, farão morada em nossa vida. Então veja qual o privilégio de verdadeiramente nós amarmos o Senhor. Por isso somos privilegiados quando nós, segundo as Escrituras Sagradas, amamos o Senhor. Não de boca, não de palavra, né? Certa vez Israel achou que o Senhor estava com eles, e achou que de boca, né, ou servindo ao Senhor, até mesmo indo ao templo, né, e ali levando o seu sacrifício, eles achavam que isso agradaria o Senhor, mas tendo uma vida contrária, uma vida fora da direção do Senhor. E eles achavam que eles estavam então com o Senhor, que o Senhor estava com eles, porque a arca da aliança, ou a arca do concerto, estava com eles ali, e eles então estavam perdendo a batalha, e acharam, não, o Senhor está conosco. Então, como Ele habita no Santo dos Santos, dentro do templo, e ali a arca do Senhor está ali, vamos levar a arca, que ela nos dará então a presença do Senhor, e nós vamos ganhar a guerra. E no entanto, eles perderam a guerra, e perderam até mesmo a arca do Senhor, foi levada pelo inimigo. Por quê? Porque verdadeiramente eles tinham o Senhor como seu Deus. Eles proclamavam o Senhor como seu Deus. Eles iam ao templo e faziam o sacrifício, mas eles não viviam a palavra do Senhor. Não fizeram como o salmista disse: guardarei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Eles viviam de pecado, em desobediência. Viviam desorientados da palavra do Senhor. E acharam que então aquela arca, como disse da Bíblia, né, seria um amuleto. A Bíblia aberta, a Bíblia guardada na sua casa seria um amuleto e lhe daria garantia da presença do Senhor. Não, Jesus disse: quem me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará. E nós iremos a Ele e faremos habitação, Ele será a morada. Nós vamos habitar nele. Quem me ama, guarda a minha palavra. Não é só falar. O povo gritou tanto. A Bíblia nos relata que o povo gritou tanto quando a arca chegou no arraial, onde eles estavam ali, reunidos para mais uma peleja. E eles gritaram tanto que os filisteus disseram: não, eles estão, o seu Deus os visitou. E não era. Era somente palavras. Era somente gritos da boca para fora. Mas verdadeiramente o coração não estava ligado com o Senhor. Não havia obediência com o Senhor. E a Bíblia nos diz que desde o sacerdote, desde o sumo sacerdote, que o Senhor já não falava mais com ele, né? O Senhor não conversava mais. Desde o sumo sacerdote até toda a nação estavam desviados, estavam afastados. Proclamavam que o Senhor era o seu Deus. Proclamavam que o Criador de todas as coisas era o seu Deus. Mas verdadeiramente o coração, a vida, o pensamento estava fora. E acharam que somente por carregar a Bíblia Sagrada, eles então teriam a solução dos seus problemas. Por guardar a Bíblia Sagrada dentro da sua casa, assim como a arca estava guardada no Santo dos Santos no templo, isso já seria a presença do Senhor. Mas a Bíblia diz que o Senhor já havia afastado deles, né?
por falta da desobediência, por falta de obedecer ao Senhor. Mas eu digo, ainda hoje há esperança, e você pode estar amando ao Senhor verdadeiramente, guardando a sua palavra. Por isso eu digo, leia a Bíblia Sagrada, leia a Bíblia Sagrada, e guarde a palavra do Senhor no seu coração, para não pecar contra o Senhor, para que o seu alvo seja verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo, e você tenha salvação. Como eu disse, como Jesus falou, né? O reino dos céus é ganhar força, e nós precisamos nos esforçar, fazendo a vontade do Senhor, nos esforçando, para que nós não venhamos pecar contra o Senhor. E aí, se nós guardarmos a palavra do Senhor e dissermos, Senhor, eu te amo, verdadeiramente nós amaremos, seremos amados de Deus, e Jesus vem com o Pai, faz morada em nossa vida, e tudo será diferente. Que o Senhor possa te abençoar ricamente, e que essas palavras possam falar, né? E que o Espírito Santo, através dessas palavras, fale melhor ao seu coração. Abra o coração para Jesus Cristo, e verdadeiramente ame a Deus, guardando a sua palavra, e Jesus vai fazer morada em sua vida. Que Deus te abençoe, e que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Amém. Eu agradeço essa oportunidade. Olha, você que ouviu essa maravilhosa mensagem da palavra de Deus, você